E hoje eu estou trazendo aqui nada mais, nada menos do que a nossa queridíssima psicóloga, doutora Magda Campos. E ela é especialista em reprodução humana e psicóloga perinatal. Doutora Magda, que prazer receber a senhora hoje. Que coisa boa, doutora Ismael, estar aqui com você, trazendo a psicologia enquanto ciência para esse universo da reprodução humana assistida tão importante, né? Eu costumo sempre a dizer que onde nós estamos, em qualquer lugar que estejamos, existe sempre um potencial para novas interpretações, para um novo olhar do que pode acontecer com as nossas emoções e os nossos sentimentos. E dentro de um centro de reprodução humana não é diferente, né? Por isso, essa multidisciplinaridade, e a gente tem o prazer, o privilégio, eu diria, na verdade, de poder contar com você na nossa equipe, doutora Magda. Muito obrigada, eu fico muito feliz. Principalmente porque quando nós analisamos hoje as nossas pacientes, os nossos pacientes, a gente não analisa somente a partir do aparelho reprodutor, que é o caso de uma clínica de reprodução humana assistida. Não, nós olhamos os nossos pacientes num todo, não é isso? Na sua totalidade, enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, a psicologia, enquanto ciência, ela está presente justamente para auxiliar, para disponibilizar um espaço de escuta, de acolhimento e ter essa sinergia, né? Psicologia, médico e paciente e as outras ciências que compõem aí a reprodução humana assistida. Eu costumo discutir com as meninas, né, com as médicas aqui da clínica, que todo médico de reprodução humana ele tem um pouquinho de psicólogo, mas nunca vai substituir um psicólogo especialista como você. E é por isso que hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a importância do apoio psicológico para os casais que estão passando pelo processo de tratamento em reprodução humana. Então, Magda, eu queria justamente começar por essa pergunta. Sim. Quais são os principais medos, os primeiros gatilhos, né, que você percebe, né, e que nesse momento é importante a gente encaminhar esse paciente para você? Eu costumo até, né, ter esse feedback. A gente meio que faz esse rastreio e já encaminha para você. Fala, olha, Magda, a gente precisa da sua ajuda agora. Sim. E aí, me fala um pouquinho, como é que acontece isso com você? Olha, veja, quando um casal, homem ou mulher, eles escolhem ir a uma clínica de reprodução humana assistida, eles já têm, em primeira mão, uma coisa chamada expectativa. Expectativa de não ter engravidado por vias naturais, expectativa de por que comigo, expectativa de ter que buscar um apoio da reprodução humana assistida. Então, a expectativa, ela acompanha esses processos como o primeiro impacto, no caso, de casais, homens e mulheres, pessoas que necessitam de um tratamento específico de reprodução humana assistida. E, a partir disso, a gente pode até voltar, doutora Ismaela, na parte cultural, né? Então, nós, enquanto casais ou indivíduos, ou mesmo uma produção, no caso, independente, ou seja, o desejo da parentalidade, maternidade, junto com a paternidade, ou mesmo a própria maternidade individual ou a paternidade individual, ela vem de um contexto social. Né? Então, enquanto casal, como é visto hoje dentro da nossa cultura, não somente da nossa, mas outras culturas também. O casal hoje, ele só no caso, visto, no caso, eles só conseguem ter aí uma afirmação enquanto família se constituírem a partir de um filho, de uma identidade biológica. E falando sobre isso, Magda, eu posso trazer o termo também para você, que eu acho que pesa muito, que é o termo incapacidade. Né? O quanto isso agrega naquele casal. Diante de tudo isso que você já falou, eles se sentem incapazes. Isso, né? Isso. Eles se sentem incapazes, eles se sentem fora de um contexto social, e a gente pode trazer até aí o estigma social da nossa sociedade. Então, se eu não estou cumprindo uma regra ditada pela nossa sociedade, eu estou fora. Então, o que acontece no caso? Eu começo a me isolar.
né? Eu começo a me isolar dos almoços de domingo da minha Nossa, família. elas falam muito isso. Porque a minha irmã já engravidou, eu não. E quando eu chegar lá, ninguém vai dar atenção praticamente o bebê. E você? Quando é que vai ser com você? Isso. Né? E por que não? E por que tá demorando tanto? E às vezes eu tenho que me esquivar, dizer que a gente não tá querendo agora, mas não, doutora, não é isso. É isso, exatamente. Do próprio contexto de amigos, né? Eu casei no mesmo tempo que a minha amiga, que o meu colega, que aquele casal amigo, eles já engravidaram, já estão no segundo filho. E por que nós não conseguimos engravidar? Então, até o assunto da roda, né? Do futebol, dos rapazes, foge. Você fica ali, eu não tenho o que falar, eu não tenho filho para discutir, porque meu filho não está aqui na escolinha também, não é verdade? Então, doutora Ismaela, isso é uma dor que atinge profundamente esses casais que passam por essas dificuldades, que precisam, no caso, desse apoio, e que bom que nós temos, né? Se a gente for falar aí de 1978 para cá, nós temos aí 10 milhões de bebês a partir da reprodução humana assistida. Nossa, então, quando um número importante, né? Expressivo. Dá esperança, traz assim uma motivação. Então, quando eu acolho os pacientes, tanto na clínica, em conjunto ou individual, eu sempre gosto de tratar a partir desse olhar, de dizer, olha, sim, tem possibilidade, há uma probabilidade, nós não temos certeza de nada, mas a gente tem possibilidades, a medicina reprodutiva ela está nos dando essa oportunidade cada vez mais com esses avanços tecnológicos, com essa modernidade, então a gente pode sim ter esperança. Então, não precisa ser tão pesado essa travessia na busca do sonho realizado, porque se a gente for parar para analisar, a gravidez, ela está para além disso. Nós estamos falando aí de um projeto de vida, de sonhos, de perpetuar a espécie a partir da maternidade. E isso não nasce no agora, né? Para você ter uma ideia, enquanto crianças, a gente brinca de quê? De casinha, de boneca. Então isso já vem imprintado. Existe uma memória celular que me ativa o desejo, a necessidade, no caso, né? E dói, né? E dói. Quando eu me vejo impossibilitada de trazer esse sonho na realidade, eu me incapacito. Muitas vezes eu me sinto fora do contexto. Isso dói e traz outros gatilhos. E é a partir daí que a psicologia, enquanto ciência, ela se faz presente. Fazer novas interpretações, né? Coloca esse espaço de escuta, de afetividade. Muitas vezes o que eu sinto, eu não tenho coragem de dizer nem para mim mesma na frente do espelho, mas aquele espaço ele é tão acolhedor, aquele espaço eu posso falar, então isso me encoraja, né? a buscar exatamente aquilo que eu quero. Um entendimento, uma resposta, muitas vezes elas chegam. Eu começo por onde, Magda? E eu por dentro. E já era isso que eu ia perguntar para você, como é? Elas se fecham? Elas chegam para você assim, num casulinho, você tem que ir tirando as camadas daquela cebola. Como é que é essa abordagem, Magda? Muitas vezes a gente encontra sim, muitas vezes se fecham e não é raro. No primeiro acolhimento, eu não sei por onde começar. Sabe, assim, aquela coisa dói, que dói realmente, que atravessa a alma. Eu disse, opa, então vamos lá, a gente começa pelo começo. Tem uma né? carga de vergonha também agregada enorme, né? Muito, vergonha, o medo de não conseguir, o medo da incapacidade, da impossibilidade de gerar o filho, de dar o filho para o esposo. Nós temos muito isso na nossa cultura ainda. Né? A culpa, por que demorei? Por que eu pensei em outros sonhos, carreira, viagens? Né? Então, assim, nós vivemos ainda muito isso e não tivemos educação sexual. Né? Eu costumo sempre a dizer que a educação sexual e a educação emocional ela tinha que estar muito entrelaçada ali na nossa vivência, no nosso crescimento enquanto seres humanos que somos. Então, nós fomos criados, ainda hoje a gente tem isso, está mudando. Né? Hoje a gente tem aí a comunicação não violenta, a disciplina positiva, a inteligência emocional, que nos ajuda a quebrar, a ter essa ruptura. Mas ainda existe muito, no contexto das emoções, engole o choro.
Menina bonita não chora. E de culpabilização também, né? A culpa não é minha, a culpa é dela. A culpa é dela, Eu né? sou homem, eu sou viril. Isso. E ela não consegue engravidar. Exato. E não é ela, somos nós. Exatamente. Né? É o casal, é o Casal. todo, né? Uhum. Então, isso faz com que essa culpa, esse peso que a mulher carrega, fique muito grande nesse dia a dia, nesse contexto. E aí a gente ajuda a interpretar esses fatos de uma forma mais leve. Não é a resolução do problema em si, mas é a forma que eu interpreto a ocorrência para que eu possa levar isso com mais leveza. Uma outra coisa Até porque levar com mais leveza significa tempo. E você recebe aquele paciente que já está um bom tempo sofrendo com isso e que também vai precisar de mais tempo para resolver. Isso. Né? Porque a gente está no processo. Do processo, exatamente. É uma travessia, como eu falo. E eu costumo muito levar a parte fisiológica das emoções, do como acontece fisiologicamente dentro do nosso sistema neurológico. Eu costumo levar muito isso do conhecimento. Uma vez que a neurociência está aí para nos informar, para nos orientar, que o nosso sistema neurológico ele é muito interligado com o nosso sistema imunológico. Então, uma vez esse meu organismo inflamado, do ponto de vista mais cortisol, mais adrenalina, menos serotonina, menos endorfina, eu vou ficar com o meu corpo inflamado. Eu vou ficar intoxicada realmente na funcionalidade integral do meu corpo. Então, assim, eu preciso ter aí uma autorregulação emocional para que eu possa ter uma interpretação mais viável, uma interpretação mais assertiva, para que eu possa respirar, interpretar com mais leveza e seguir. E como a gente faz isso, Magda? Nós temos fatores de proteção que podem auxiliar, técnicas comportamentais, né, que pode auxiliar. A neurociência veio nos ajudar muito essa funcionalidade do cérebro, do córtex pré-frontal, que a gente traz como entendimento e como conhecimento para as nossas pacientes, para essa saúde mental e emocional realmente ser mais viável dentro de todo o processo. Tem uma coisa que a gente percebe que é muito comum dentro do set terapêutico. Normalmente, os casais, eles se isolam dos outros papéis que eles ocupam. Então, eles ficam muito dentro do contexto da reprodução e aquilo fica muito pesado. Eles não conseguem ver outros tipos de se posicionar em relação a sair com um amigo, a ouvir uma música, a fazer um esporte, outras coisas que sim pode aumentar aí uma proteção emocional para essas interpretações não ficarem tão embaçadas como a gente fala. É importante eles pensarem assim, eu tenho um problema, eu não sou o problema. Exato. O meu diagnóstico não me capacita. Isso não é para sempre. Eu não sou, eu estou e tenho capacidade de mudar isso. Né? Eu sempre costumo a colocar como reflexão. Não vamos estacionar naquilo que nos paralisou. Vamos ver outras saídas. O que a gente pode fazer desse resultado? Outras saídas. Vamos pensar, tem condição de pensar de uma outra forma? E aquilo vai desconstruindo crenças, desconstruindo o peso de ser diferente do outro, desconstruindo aí a cobrança que é gerada sobre eles. E aí vai seguindo, com certeza, com mais leveza. E você, assim, poderia indicar se existe um momento ideal para começar esse apoio, se quando o casal está começando a encontrar esses problemas, se já está tentando há muito tempo, se já teve muitas frustrações, ou então se... Eu até penso assim, que sempre nós, como eu acabei de falar no início do podcast, nós médicos que trabalhamos com reprodução, a gente já faz esse rastreio, né? Uhum. E aí a gente chega para você e fala, olha, agora eu preciso, Sim, né? sim. Da sua ajuda, da sua Sim. intervenção. Mas existiria outro momento que você poderia falar, não, doutora Ismaela, eu sugiro que a partir Sim. de tal situação já encaminhe o paciente? Doutora Ismaela, eu coloco como exemplo o apoio psicológico, ele independe de qualquer coisa. Então, se eu estou vivenciando algo que está me tirando do eixo, que eu tenho aí sinais e sintomas que eu não estou legal, que está tendo uma dificuldade de interpretação, que está tendo uma dificuldade... Eu tenho sinais como o meu sono estava bem, mas agora começou a acordar à noite, de repente não sei porquê, o meu cabelo começou a cair um pouco mais do que o normal,
tem uma sudorese um pouco mais acentuada do que normalmente, minha garganta parece que tem aqui um fogo, aqui o meu estômago começa a conversar, ou seja, são sinais e sintomas de uma desregulação emocional. Então, qual é o melhor momento? Como você procura uma clínica para fazer uma investigação, o apoio psicológico ele é importante desde aí. É a base. Quando eu tenho uma base estruturada, o decorrer, no caso do processo do tratamento, ele vai ficar muito mais assertivo. Eu vou ficar, do ponto de vista equilibrado, de autorregulação emocional, eu vou ter aí um benefício muito maior. É como eu sempre comento, fazer terapia hoje não é sobre doença. Fazer terapia hoje é um ato de amor. Tem razão. É um ato de autocuidado. Antes as pessoas tinham vergonha de falar, né? Eu faço terapia. Hoje é motivo de orgulho. Ai, mas eu faço terapia. Ah, não, vou ter que ser agora porque eu vou pra terapia. E que essa terapeuta? E começa a trocar figurinha, né? Isso é muito importante, é muito bom que seja dessa forma hoje em dia. Isso, é um cuidado, é um complemento, né? Então, hoje, inclusive, quando você conceitua o que é o sujeito, nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Eu não tenho como desmembrar isso. Né? É o conjunto. Então, a parte do se conhecer, do ter um espaço, 50 minutos, 1 hora, que você está ali para colocar aqueles questionamentos, os porquês, e de repente ter novas interpretações, criar novos espaços. E ter coragem também de expor e aceitar os seus medos. Isso. Aquelas angústias que estão lá no fundo, que você não tem coragem, como você falou, de dizer para si mesmo, mas está ali, está na sua cara, olha para o espelho que ela está lá. E é por isso que a gente precisa de um apoio psicológico, porque às vezes a gente não consegue reconhecer e principalmente saber a forma de arrancar isso, né? Isso. De conseguir lidar, Exato. na verdade. Isso. Eu sempre costumo dizer que a ansiedade, o medo e a própria depressão, elas se fazem presente. É muito comum dentro desses processos. Então, trabalhar suas emoções, saber que ansiedade e medo a gente vai vivenciar com ela sempre. É algo que faz parte do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. E que é importante que tenhamos, que né? Tem, mas existe sim, um limite. De uma forma ou de outra, é uma forma, muitas vezes, até de nos proteger, Isso, de proteção. inclusive. Agora, quando ela passa a ser disfuncional, desregulada, causando em mim outros tipos de alterações, aí sim, aí precisamos conversar, precisamos colocar exatamente onde é devido. Então, conversar, abraçar e dizer, amiga, eu te reconheço, mas eu não te quero. Tu não é bem-vinda aqui agora para mim. Comando cerebral. Nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele sempre vai vibrar naquilo que a gente der mais potência para ele. Então, se eu comando, a probabilidade de eu ter essa sensação, ela é muito maior. Não, aqui, em qualquer lugar, nós somos constituídos de pensamento, emoção e comportamento. Do eixo do pensamento pode ser o aqui e agora, o momento do processo do tratamento da reprodução humana, daquele positivo que não chegou, de todo esse momento. Mas ele pode ser coisas que me trouxeram até aqui. Emoções, crenças, tudo isso pode estar aqui. Automaticamente vai gerar em mim uma emoção do sistema nervoso autônomo, não tem como fugir disso. E, a partir disso, um comportamento. Então, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo ter uma autonomia emocional para me preparar como fator de prevenção. O que eu percebo, Magda? Eu percebo que existem 2 tipos de pacientes. Tem aquela paciente que ela não consegue nem enxergar o medo, e o medo é muito maior do que ela. É aquela paciente que está tentando engravidar e ela fica pensando no plano B. E se eu não conseguir? Eu falo, olha, mas a gente não está aqui trabalhando para não conseguir, a gente está trabalhando para conseguir, tá? É diferente daquela paciente que ela já chega e fala, doutora, eu vou engravidar, eu tenho certeza que... Olha, fala muito de fé também. Meu Deus me prometeu isso, eu acredito, eu sonhei que eu vou engravidar. Olha, os desfechos, na minha experiência, são completamente diferentes. Sim, né? Porque existe uma coisa, aquilo que você coloca... Atenção, potência... Ele vai crescer. Isso é fato, né? Isso é fato. Então, o que acontece quando você fala, quando você se posiciona? Você tem essa sensação, você tem esse sentimento. Ali, os níveis de serotonina, de endorfina, eles estão ativos, né? Então, não tem como fugir disso. Se a gente começar a pensar, somente pensar em coisas ruins, nós vamos ter sensações e emoções automáticas. E mesmo que seja assim, no medo. Por exemplo, eu quero engravidar, mas eu tenho medo de não conseguir. O que fica pesando é o medo de não conseguir, não vou conseguir. Não, doutora, mas eu tô falando que eu quero. Eu falei, mas o que está potencializado aqui é o medo de não conseguir. Então, ok, enxergue, ele existe.
existe, você não está grávida. Então, você já está convivendo com isso agora. Joga ela embora, já que você reconheceu, e agora fala, eu quero e eu vou. É só isso que você tem que pensar. Isso, é nomear, não é? Exatamente, e potencializar justamente isso. E tá tudo certo. Somos seres humanos de falta. Nós estamos aqui em construção. Tá tudo certo ter esse medo. Mas a gente precisa também ser sábio do ponto de vista de colocar ele exatamente no lugar dele. E é multifatorial todas essas sensações e emoções que o processo de reprodução humana assistida chega até as pessoas, homens, mulheres e casais. Não é especificamente só uma causa. Ele é multifatorial. Então, por que um set terapêutico em acompanhamento dos processos de reprodução humana assistida ele é importante? Porque a gente pode ter, a partir da ciência, esse apoio. A partir de uma sessão estruturada, a gente pode tem condições, no caso, de guiá-los de uma forma diferenciada, de ajudá-los a interpretar aquele fato de uma forma diferenciada. O que acontece muitas vezes também, doutora Ismaela, uma mulher diz assim, eu quero muito engravidar, mas eu só lembro da minha mãe dizendo, se você engravidar, você vai ver o que é bom. Engravidar não é legal, vai tirar muito da sua liberdade, você não vai conseguir mais viajar. Vai dormir. Não vai dormir, vai passar engordar, noites acordada. A gravidez é terrível. Veja, o que é essa pessoa que hoje tem a vontade de ser mãe, tem a maternidade, muitas vezes até como um desejo genuíno, mas o que ele escutou lá na infância, lá atrás? E principalmente vindo de uma autoridade de tanta potência emocional, como é a mãe, alguma cuidadora. A figura principal, a primeira, exatamente. Então, eu quero... mas peraí, mas a minha mãe disse que não é legal. Né? Então, essa liberação psíquica nessa mulher que deseja, mas tem o medo, ela se faz necessária, né? Ajuda, né? Dá apoio. É essa interpretação de saber que a mãe dela é a mãe dela, foi uma história da mãe dela. A dela hoje é outra. Né? Então, entre esse espaço, há uma condição que a gente pode estar dando novas interpretações, que a gente pode estar dando apoio para que esse desfecho seja o que, de fato, ela quer. Lógico que, com certeza, os fatores, no caso, fisiológicos, eles existem, não resta dúvida, mas os fatores psicológicos também. Eles são importantes no sucesso e também no insucesso. Isso. Eu tenho casos de pacientes que, por exemplo, elas chegam já com a reserva ovariana diminuída, já tem mais de 40 anos, e elas falam, olha, eu já ofereço ovulação, eu não digo nem ofereço, mas eu oriento que existe, sim, porque não é algo que elas estão prontas para ouvir. Mas eu falo, olha, a gente tem essa possibilidade e podemos tentar com os seus. Apesar de que a sua reserva ovariana é muito baixa, a qualidade ocitária é muito baixa, talvez nós cheguemos a ter embrião, mas eles não tenham a qualidade para serem transferidos, mas elas dizem, não, doutora, eu quero, eu preciso tentar com os meus. Sim, eu sei que vai ter um dispêndio financeiro por trás disso, emocional, mas elas precisam dessa chancela e aí sim seguirem por outro caminho. Caso não consiga. Isso é importantíssimo, porque existe aí uma afirmação. Eu tentei. Ela precisa dizer ela isso. Precisa sentir, olha, ela precisa vivenciar ela dá essa satisfação para si mesma. Isso. Não, eu não fui fraca. Eu não desisti de mim mesma. Eu tentei, mas eu não consegui. Exatamente. Eu tenho um caso assim. E assim, geralmente é de sucesso. Inclusive, na ovulação, eu acho que são os melhores momentos. Sim. Apesar do dispêndio, mas elas aceitam melhor. Sim. Elas se abrem e dizem, agora eu quero... E vou receber com todo amor e carinho, porque eu fiz o que eu podia fazer e agora eu vou dar o melhor de mim para ir partir para esse passo, que é importante. Que é importante. Então, são etapas, né? Eu costumo sempre falar que é uma travessia. E, assim, nessa travessia pode acontecer isso. E esse pertencimento do momento presente, de ter a identificação, de ter o diagnóstico e ter a possibilidade de escolha, é muito interessante. É maravilhoso para quem está dentro desse processo, porque tem oportunidades. Então, mas eu preciso vivenciar com os meus. Eu quero vivenciar com os meus. Da gente, essa coisa de, não, me obrigaram, me disseram que era o único caminho. Não, a minha médica me deu a opção. Eu segui, não consegui, tá tudo bem. E agora eu vou engravidar. Isso. Por outro meio. Pronto, né? Exatamente. Elas precisam ter posse dela. Poder de decisão. É o pertencimento de fato. E saber que tem novas possibilidades. Existe, sim, alguns casos que a gente encontra... casos, eu quero engravidar, mas eu só quero engravidar com os meus óvulos. Eu só quero engravidar se for assim. Existe engessar o desejo.
né? A gente chama de engessar o desejo. Então, a partir de um acompanhamento psicológico, a gente pode ir desmembrando isso. Colocando para essa mulher qual de fato é o desejo dela. É a forma como engravidar, ou é a gravidez, ou é a maternidade. Porque existe uma diferença entre a gravidez e o maternar. Nem sempre os dois estão juntos. São diferentes. São diferentes. Bem diferentes. Bem diferentes. Então, a partir do engessar, você começa a colocar novas interpretações para que ela possa sentir. Colocando o desejo central sempre em primeiro passo. Né? Como se fosse o topo. O meu desejo é ser mãe, é aqui. Ok, mas quais são as possibilidades de ser mãe? Será que é só esse que você está visualizando agora? E aí, nesses casos, eu uso sempre uma técnica, né, assim, bem simples, mas que ela nos fala muito, é do embotamento, de estar embaçado o meu momento agora, né? Você coloca aí a ponta do nariz na palma da mão e você olha para a palma da mão, você consegue ver o seu entorno tudo embaçado. Aqui eu sei que existem objetos, mas eu não consigo ver nitidamente. Ao passo, quando eu vou afastando a minha mão assim, eu consigo ver tudo mais claro, com mais nitidez. É assim quando nós estamos com aquele olhar, eu só tenho essa saída, eu não tenho mais outra. Isso aqui é a única solução, é essa. E a gente consegue trazer, no caso, para essa necessidade de dizer, não, a gente pode ter outra saída, tem outras oportunidades, existe de uma outra forma. Se liberte, no caso desse engessamento, e veja as condições que a gente tem, se faz sentido para você. Lógico, sempre respeitando o limite, sempre respeitando o olhar no momento. Muitas vezes o momento não é aquele. Ela precisa parar, muitas vezes, com o tratamento. Não, eu não consigo. Eu vou voltar para dentro, eu vou me preparar e eu vou voltar em outro momento. Onde a gente chama de limite e precisa ser respeitado. Eu tive um caso exatamente assim nessa última semana. Da paciente já estar tentando há um tempo, de eu me preocupar dessas inúmeras frustrações que ela vem tendo. E de eu chegar para fazer o feedback, né? A gente costuma conversar mensalmente, está tudo bem, principalmente com as pacientes que não engravidam. Você tem interesse em retomar seu tratamento? E ela chegou e falou, olha, tá tudo bem, eu não consegui e agora eu estou focada nesse outro projeto. Quando eu resolver esse projeto, um projeto profissional, eu vou voltar inteira para tentar agora, mais uma vez, ser mãe. E eu fiquei muito orgulhosa, porque era uma pessoa que estava sempre assim, batendo na trave e não conseguia, e já estava muito frustrada. Então, ela poder dizer isso me deixou em paz. Eu falei, nossa, quando ela voltar, ela vai voltar tão bem, no outro nível, acho que vai ser de primeira. E essa identificação emocional é muito importante. Quando ela diz assim, eu vou voltar inteira. Ou seja, ela está se sentindo que algo está faltando, né? Ela não está por completa. Então, essa identificação ela é muito importante para o processo, para avançar ou para parar, reconhecer os limites e está tudo bem. E a gente volta no outro momento. Isso mesmo. Né? E aí, Magda, é importante também mencionar que existem outras situações em que o apoio psicológico ele é quase que obrigatório. E eu vou trazer aqui um tema muito importante, que é a barriga solidária. Sim, né? sim. Me fala um pouquinho. A gente precisa, na verdade, de um apoio do psicólogo para dar uma chancela para a gente de que aquela pessoa que vai ser a barriga solidária, ela está pronta. Ela entende o processo, ela sabe separar o processo de gestar de maternar. Fala um pouquinho sobre isso. A barriga solidária ela é um grande ato de amor também. E o acompanhamento psicológico não é só porque o Conselho Federal de Medicina ou o Conselho Regional de Medicina pede nos casos que não haja consanguinidade até o 4º grau. Não. Isso é só um complemento. Na visão psicológica, a barriga solidária ela tem como um dos principais objetivos esse acompanhamento com todos que estão envolvidos. Marido, se tiver, a esposa que vai doar, se for o caso, se forem casados, se esse casal tem filhos para gestar esse bebê de uma outra pessoa. Então, tudo isso ela precisa ser olhado. Não somente quem escolheu ser a barriga solidária, quem vai doar, no caso, a barriga solidária, mas o processo de uma forma geral. Porque ela não vai se isolar e passar 9 meses só vivendo para aquilo. Ela é um indivíduo, ela vai trabalhar, ela vai conviver com os parentes, com os filhos que tem em casa. E aí, mamãe, é meu irmão? Isso. Não é? Então, né? Então é um processo que, na minha visão, doutor Ismael, ele precisava ter um acompanhamento desde o início até
até a gestação de uma forma geral. Não somente para um acompanhamento psicológico para fazer um complemento de um protocolo. Não, de forma nenhuma. Uma vez que o útero ele vai gestar, independente de qual a via. Se é barriga solidária, se é ovodoação, se é vias normais. É esse vínculo que vai ter. Na gravidez, a mulher está exposta a uma quantidade exacerbada de hormônios. Ela se chateia, ela chora, ela fica triste. Imagina você passar por tudo isso para um bebê que não é seu. Exatamente. Você vai vivenciar todo esse processo e mesmo você informando ali que eu estou ciente que esse bebê não é meu, mas sim, durante a gravidez, isso pode ser alterado, porque durante a gravidez nós vivenciamos um dos momentos com maior índice de facilidade para alterações emocionais significativas. Pela quantidade de hormônios, por esse vínculo, no caso que nós temos. Então, é um potencial de alteração emocional muito grande. Mesmo que eu me coloque nessa posição hoje, não, ok, eu sei qual é o meu papel. O meu papel é gestar para doar esse bebê, para entregar esse bebê para quem, de fato, é a mãe biológica, como se fala. Mas muita coisa pode acontecer. Então, o acompanhamento psicológico, ele se coloca nesse lugar de facilitador, um lugar de acolhimento para essas interpretações que, sim, pode chegar, pode ter alguma alteração. E faço questão de citar o apoio de todos que estão envolvidos. Todos que estão envolvidos, não só diretamente o casal ou a mulher individual, não, em todo o processo. Os filhos, todo mundo que está ali, porque a gravidez ela não é somente da pessoa que vai gestar, mas ela é o completo, a família em si vai estar ali. Você está grávida, está ali nos últimos meses de gestação, seu esposo quer sair para jantar, para ir para uma festa, uma comemoração familiar, e você fala, não, mas eu não estou bem, eu estou cansada, as minhas pernas estão inchadas, eu estou indisposta. Se eu for sair, vou ficar toda hora indo ao banheiro. E se existir uma cobrança? Mas esse filho não é seu, por que você está fazendo isso? Então, é importante esse rastreio que você faz por nós aqui na clínica e que quando você dá o seu feedback, deixa a gente assim tranquila. Ai, nossa, graças a Deus, já dá tudo certo. E dá, porque eu já tive muitos pacientes que mandei para você e você sabe dos desfechos, né? Mas a gente sempre coloca uma observação, né? A gente coloca, hoje, essa paciente se encontra assim. Mas isso pode mudar, não é? Somos seres humanos singulares, passíveis de alterações, principalmente em algo que é tão delicado e tão complexo, no caso como você traz a barriga solidária. Então, Magda, eu estou muito feliz de poder ter falado com você. E eu também. Esse espaço é muito bom. É muito importante para a gente, para elas, para os outros colegas que não têm o entendimento da importância que tem um profissional da psicologia, obviamente, que especializado nisso tem para o seu caso, né? Para a sua paciente. Então, às vezes a gente se vê, o que é que eu vou fazer agora? Tem outra ferramenta, né? Tem esse apoio multidisciplinar do psicólogo e que com certeza vai ajudar bastante. Exato. E faz uma diferença no processo com os nossos pacientes, porque ele está sendo visto por várias áreas, no caso, né? O apoio, não somente o psicológico, mas toda a parte nutricional, a parte fertileuta, está todo mundo ali acolhendo como realmente tem que ser. E essa troca, né, de informações, ela é muito importante. Quando eu coloco lá um laudo psicológico que eu atendi, coloco algumas observações, claro, dentro do que se pode estar disponível, quem lê já sabe, poxa, peraí, então deixa eu ter cuidado aqui, está sendo dessa forma, eu preciso ter um pouco mais de cuidado ali, a forma de falar, de se comunicar, de se expressar. Então, todo mundo ganha. Né? Todo mundo ganha, sem sombra de dúvida. Então, Magda, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais para quem gostaria de conhecer o seu trabalho, né? Entender como é o processo e se sentir aberto para no futuro te procurar. Com certeza. magdacampos.psicóloga é o meu Instagram. Né? Eu atendo aqui na Arte Fest, eu tenho meu consultório particular também, atendo em uma outra clínica. E, assim, o mundo da psicologia em reprodução humana assistida fala muito da profissional e do ser humano, no caso, que eu sou. Eu sou apaixonada por essa área. Assim, eu me realizo muito
com todo esse processo, né, enquanto profissional da área de psicologia e reprodução. E é um prazer estar aqui. A gente vê isso, Magda. Você é uma flor que veio a brilhantar o nosso jardim. Muito obrigada, doutora Sempre Ismaela. entrega pequenos mimos pra gente. A gente fala, olha, isso aqui é coisa de Magda. Mesmo não sendo ela pessoalmente que entrega, só de chegar no consultório e encontrar, a gente já sabe que ela é que traz esse perfume para a nossa clínica boa. E facilita o nosso trabalho em conseguir ajudar vocês a realizarem o sonho de construir a família de vocês. Então, por favor, continuem nos acompanhando. Aproveitem para se inscrever no canal e ficarem a par toda vez que tiver um episódio novo. Muito obrigada pela companhia sua, Magda. Obrigada. E de todos vocês que estão nos acompanhando hoje. Se quiserem conversar um pouquinho mais comigo, conhecerem o meu trabalho, doutora Ismaela Lacerda no Instagram, e acompanhem o Instagram da Arte Fértil, que vocês vão adorar, tá? Até mais, grande abraço. Obrigada, Magda. Eu que agradeço, querida. E você, colega médico, ginecologista e obstetra, que tem interesse em fazer parte desse time, em se tornar um especialista em reprodução humana, acesse as informações através do QR Code que está aqui na tela agora, que você, além de aprender sobre reprodução humana e todos os seus processos em si, também vai ter aula com a doutora Magda Campos na nossa pós-graduação. Não é verdade, doutora Magda? É isso. Você participa junto conosco, não é verdade? Isso, exato. Temos um módulo, sim. Daí você tira a importância de ter um psicólogo não, uma ótima psicóloga especialista, na verdade, no seu time. Então, ainda estão abertas as inscrições. Acesse as informações aqui pelo QR Code, que a gente vai ter um prazer de te atender. E eu também vou ter prazer de dar aula para você. A gente se vê em breve.